Ao lado das parábolas do bom samaritano e da ovelha perdida, a parábola sobre a qual falaremos aqui neste vídeo compõe o grupo das 3 parábolas certamente mais conhecidas de todas que Jesus contou. É muito comum acontecer que os filhos eles desperdicem toda a herança que receberam dos pais. Talvez por isso Jesus ele tenha se utilizado de uma realidade assim para ilustrar uma de suas mais conhecidas parábolas que nós encontramos no Evangelho, inclusive uma parábola por meio da qual ele transmite a essência do Evangelho. Quando nós observamos as pessoas e a realidade, costumamos julgar as coisas por nosso próprio senso de justiça. Jesus, no entanto, ele costuma bagunçar esse nosso jeito de ver e de interpretar o mundo. Seja bem-vindo à nossa série As Parábolas de Jesus. Fique conosco. Vamos aprender um pouco mais sobre a parábola do filho perdido, ou, como é mais conhecida, a parábola do filho pródigo. Olá, este é o nosso 10º vídeo nesta, digamos assim, primeira fase, nessa primeira temporada desta série sobre as parábolas de Jesus. Então é isso mesmo, além deste você encontrará outras parábolas de Jesus aqui no canal que nós já deixamos aí comentadas. Dá uma conferida depois, tem uma playlist delas também. Inscreva-se em nosso canal, isso é muito importante para nós, apoie nosso projeto com este canal, onde nós queremos trazer conteúdos bíblicos para a tua edificação pessoal. A parábola da vez é mais conhecida, então, como a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que você já faz uma ideia dessa parábola. Se você tem uma história já numa igreja, numa comunidade cristã, é uma parábola muito conhecida. Como é o caso de outras parábolas, esta também é uma daquelas que recebe sugestões para que nós adotemos outros títulos, como, por exemplo, a parábola do amor do pai ou a parábola dos filhos perdidos, isso mesmo, assim no plural. Certamente existem boas razões para isso. De fato, como o final dessa parábola revela, há também aí um dilema, um problema com o filho mais velho. Ignorar isso é deixar a parábola pelo meio, é deixar a parábola incompleta, e mais do que isso, talvez seria ignorar o ponto central aí da mensagem na resposta que Jesus está dando por meio desta parábola. Temos dito aqui também, com esta série, que nós não conseguiremos compreender bem um texto bíblico se nós ignorarmos o contexto. As parábolas são um exemplo disso. Jesus ele não parou um dia qualquer para pensar e criar historinhas para serem publicadas e virar best-seller. Suas parábolas respondem a questões bem concretas, elas foram forjadas no calor do embate com os fariseus, no ensino ao povo e a seu grupo de discípulos. O caso da parábola do filho pródigo não é diferente, ela encontra-se registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versos 11 a 32. É uma das parábolas mais longas que Jesus contou. No caso aqui, o contexto é de crescimento da popularidade de Jesus. Vejam, o capítulo 15 de Lucas, ele inicia dessa forma, com essa observação de que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvir quem? Para ouvir Jesus. Este é o primeiro verso do capítulo 15. E os fariseus e os mestres da lei, como sempre, estavam apostos para observar e questionar a tudo. Por isso, Jesus contará 3 parábolas neste capítulo, são 3 parábolas em sequência, falando de algo perdido que foi encontrado. Primeiro, Jesus conta a parábola da ovelha perdida e depois da dracma perdida. E vem então a terceira parábola, que é a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, parábola esta que nós temos diante de nós. A ênfase dada por Jesus no amor de Deus, este Deus que se compadece com cada pecador que é resgatado, fica evidente. A cada perdido que é encontrado, a parábola relata que houve festa e houve também muita alegria. A conclusão da parábola da ovelha perdida é que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 7. De maneira semelhante, Jesus conclui a parábola da dracma perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Portanto, parece não haver dúvidas de que as parábolas representam uma resposta de Jesus ao legalismo e à falta de amor, de misericórdia dos fariseus. Jesus, ele era criticado por essas pessoas, por estes religiosos, porque Jesus ele se envolvia com as pessoas. Já para os fariseus, essas pessoas com as quais Jesus andava, essas pessoas que Jesus acolhia eram impuras, eram pecadoras, eram indignas. A diferença que a parábola do filho pródigo apresenta em relação às duas parábolas anteriores, que também falam da alegria, da festa em torno daquele que estava perdido e que fora achado, é que aqui Jesus ele inclui o ressentimento de alguém que não consegue se alegrar junto. Para sermos justos, então, em nossa explanação, eu quero que você tenha claro diante de si o texto que nós estamos tratando. Então, vamos ler aí a parábola por completo. Pega aí o texto na tua Bíblia ou me acompanha aqui na leitura. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 11 a 32. Com a parábola diante de nós e o contexto anterior que nós já expusemos, resta ainda algo para que possamos compreender bem esta parábola. Trata-se, na realidade, do contexto maior que diz respeito ao grande plano de salvação de Deus.
Já mencionamos que um risco é lermos as parábolas de forma individual, olhando apenas para ela como se fossem histórias em si mesmas. Nunca é este o caso. Para resumir, as Escrituras apresentam um enredo abrangente. Deus criou todas as coisas, a queda, o pecado corrompeu todas as coisas. E diante da queda, Deus inicia o seu grande projeto, o seu grande plano de redenção. As cenas que importam destacarmos aqui, em todo este enredo, remete a Gênesis 12. Ali, Deus está formando um grande povo a partir de Abraão. É o povo da promessa. Assim, Gênesis 12, de 1 a 3, é paradigmático. Deus formará um grande povo a partir de Abraão, e a partir deste povo, Deus abençoaria todas as nações da terra. Este é, portanto, o povo eleito de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. Daí vem a religião judaica, e dando agora um grande salto na história, chegaremos então aos escribas, aos fariseus, aos mestres da lei, que estavam sempre na cola de Jesus. Percebam aí, aquele povo que Deus prometeu abençoar e, por consequência, como povo abençoado seria também uma bênção para o mundo, tem aí os seus líderes. Agora, fazendo o quê? Apenas julgando o mundo, impedindo ou se ressentindo que as bênçãos de Deus cheguem ao mundo. E aí, deu para entender agora o papel do filho mais velho na parábola? Jesus, assim, conclui a sua série de 3 parábolas aí neste capítulo 15 de Lucas, acrescentando a essa última o filho mais velho, o filho eleito, que desde sempre foi filho, sempre esteve junto ao Pai, tudo o que é do Pai é dele também. Porém, ele não consegue perceber e se alegrar nesta posição, é igualmente perdido. É filho, mas nunca conseguiu desfrutar realmente desta condição, preocupado demais que estava em julgar e enfronhar-se em seu ressentimento. Não temos aí a figura dos fariseus e mestres da lei sempre prontos a apontar o dedo para Jesus, criticando: esse aí recebe e come junto com publicanos e fariseus. Qual foi a reação do filho mais velho? Lá o verso 30. Esse seu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Percebe o desprezo? Nem é o meu irmão, é esse seu filho. A mensagem clara é que sempre haverá aqueles que se escandalizarão com a mensagem do Evangelho. Ainda assim, conforme a parábola, a mensagem é também para estes. Ainda é tempo de entrar na festa, alegrar-se juntos e demonstrar gratidão. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus ele está respondendo aos críticos com uma mensagem de amor, dizendo a eles que age assim porque é assim que Deus é. Alguém que se alegra e festeja a cada perdido que é resgatado, por cada pecador que se arrepende e se deixa acolher. Então Jesus está revelando a partir de si quem e como Deus é. É como se Jesus dissesse: gente, eu amo e acolho porque Deus é assim. Eu recebo e passo tempo com estes porque Deus se alegra que assim seja. Enfim, é isso que Deus requer de mim e é assim que farei. As vidas transformadas, os corações quebrantados, o arrependimento jamais foi consequência de dedos apontados, de testas franzidas, de palavras de julgamento e condenação. O legalismo e o moralismo, que leva muitos religiosos a se acharem superiores, melhores do que os demais, ele sempre se incomoda com o evangelho gracioso de Deus. Pois estes olham somente para si e a partir de si, querendo sempre se auto-justificar. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço,
Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Lucas 15, 29. Uma religiosidade dos deveres, do bom cumpridor de exigências, sempre terá a chance de cobrar os seus direitos. Sempre achará que tem algo a oferecer diante de Deus e que é capaz de torná-lo melhor do que os outros. Mas essa não era, nunca foi a religião de Jesus. Talvez a mensagem, a essência do Evangelho esteja mais presente na primeira parte da parábola, na atitude do pai com o filho que cai em si, se arrepende e volta para casa. Esta é, afinal, a nossa condição enquanto humanidade caída. De filhos rebeldes que desejam a sua autonomia, que procuram trilhar um caminho próprio, distantes do pai, porém gozando das benesses da herança. Com a parábola do filho pródigo, Jesus está apresentando Deus e a essência de sua mensagem, a essência da sua natureza de amor, de misericórdia, de graça. É o evangelho puro. A reação do filho mais velho é a reação dos legalistas, dos religiosos que possuem o conhecimento, a doutrina, muitas vezes anos de caminhada, porém não conseguem se alegrar com o Pai. Mesmo tão perto de tudo que compõe a sua casa, vivem distantes da comunhão com aquele que é o dono de tudo. Bom, falando da parábola mais especificamente, provavelmente você, assim como eu, está mais acostumado com aquelas abordagens que enfatizam a história e todo o drama pelo qual passa o filho mais novo. Por meio desta mensagem, existe um apelo para que retornemos ao lar, e isso está correto. Por outro lado, podemos também estar perdidos como aquele filho mais velho da parábola. Há anos na igreja, participando e trabalhando pelo reino, vivemos, porém, como servos, como quem acha que precisa fazer por merecer o amor de Deus. E assim acabarmos refletindo um tipo de espiritualidade doentia, mesquinha, baseada nas obras e no mérito próprio. Nos tornamos moralistas, legalistas e não conseguimos mais nos alegrar e festejar com aqueles que estão chegando, que devem ser acolhidos, abraçados, aqueles que estão sendo festejados pelo Pai. Portanto, seja a tua condição aquela do filho na sarjeta, afundado em dívidas, escravo das drogas, envolvido em corrupção, ou seja aquela de um bom presbítero, um pastor de igreja, um respeitável cidadão da sociedade, fato é que carecemos todos sempre do abraço acolhedor do Pai. E quando olhamos para os lados, não enxergamos rivais e nem quem seja mais merecedor do amor de Deus. Vemos apenas pecadores, pecadores redimidos, agraciados, assim como eu. Existem, obviamente, inúmeros detalhes desta parábola, especialmente no que diz respeito às implicações do pedido dessa herança antecipada que o filho mais moço faz, a respeito da sua saída, a condição que ele acaba se encontrando longe da casa do pai, a maneira como ele cai em si para só então encontrar forças e coragem e se colocar no caminho de volta, pedir perdão ao pai. Porém, esta é a parte da parábola que é amplamente explorada e conhecida. Por isso, optamos aqui um pouco mais em dar esta ênfase ao contexto, à motivação que levou Jesus a contar a parábola e como isso se relaciona especialmente à segunda parte da parábola, geralmente ignorada por muitos pregadores. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.